Bíblia comigo? Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 8. A palavra do Senhor diz assim: ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderás uma lâmpada, uma candeia, uma lamparina, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando encontrar, reunirá suas amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Quando lemos Lucas 15, nós vamos encontrar 3 parábolas que têm o mesmo sentido, têm o mesmo foco. Vamos começar com a ovelha perdida, na sequência a dracma perdida, que acabamos de ler, e finalizamos o capítulo com o filho perdido, o filho pródigo. E por mais nessa aqui, essas 3 parábolas têm o foco, Caio, de apenas um assunto, que é a salvação daquele que está longe, daquele que está afastado. Então fala de salvação, fala de transformação de vida. A parábola da dracma, Leozinho, ela tem uma aplicação, Ana Cláudia, mais extensa, ela vai além. Por mais que se fale de salvação, se fale de alcançar os perdidos, essa parábola, ela, quando fala de casa, quando fala de ambiente, né, de moradia, fala de lar, ela também fala sobre família. E provavelmente muitos de vocês já devem ter sido ministrados aqui, ou sido ministrados em um outro ambiente profético, ou através de um devocional, da leitura da Bíblia, de um estudo, de uma leitura de um livro, sobre a dracma, falando de valores dentro da família. Hoje particularmente eu não quero focar nos valores, porque eu creio que muitos aqui já sabem, por mais que nós venhamos passar sobre isso. Mas eu quero falar sobre família. Marcelo, quando nós fazemos uma... Você consegue me dar um pouquinho mais de retorno? Lá atrás o pessoal me ouve bem? Tá bem aí? Eu só preciso um pouquinho mais de retorno para mim, se você puder me liberar. Obrigado, filho. Hoje, Pai Davi, quando nós fazemos uma análise de como estamos vivendo em sociedade, Guilherme, é assustador o resultado, a resposta que nós encontramos. Quando nós fazemos uma análise de relacionamentos matrimoniais, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais, é assustador o que nós encontramos. Quando nós vemos hoje o abandono de filhos, de crianças, dentro de latrinas, dentro de cestos de lixo, a violência de filhos contra pais. Alguns dias alguém me mandou um vídeo de um filho, de um rapaz que dizia o vídeo que era filho, espancando um senhor idoso, e dizia a legenda do vídeo, porque aquele pai não quis lhe dar dinheiro para que sustentar o seu vício. Ou o contrário, de pais agredindo filhos. Ou a onda, né, o grande crescimento do feminicídio, da violência contra a mulher, as agressões. Hoje você vai descobrir que dentro das delegacias, pelo menos 1/4 das pessoas que estão lá está ligado à violência dentro de casa, à violência doméstica, pelo menos 1/4. Isso daqueles que são denunciados e são presos. E sabe o que me assusta? É que infelizmente toda essa agressividade, toda essa violência, ela também acaba alcançando a igreja. Esse descontrole dentro de casa, essa violência, infelizmente acaba batendo na porta da igreja, não da Nova Aliança, diga amém. Porque eu não acredito que tenham homens agressivos nessa igreja que batem. Não acredito, esses homens são homens de honra. O Ezequiel acabou de vir com a nossa camiseta, homens de honra. Eu não acredito que nenhum homem que é crente em Jesus e ama Jesus vai encostar o dedo na sua esposa com um olhar de violência, amém, queridos? E suas esposas também contra seus maridos, amém, queridos? Infelizmente nós vivemos dias onde a sociedade ligada à família, ela está descontrolada. A violência, a agressividade, os roubos. Quando você começa a assistir os telejornais hoje, principalmente do eixo São Paulo, Rio de Janeiro, você fica assustado. A forma que tudo está acontecendo, os assaltos por conta de uma aliança, de um celular, a vida, ela se tornou sem valor. A pergunta é, Maurício, por que nós vivemos tanta violência? Por que nós vivemos tanta agressividade? Por que nós vivemos tantas situações desconfortáveis? Por que nós vivemos tanta maldição? Quando se trata de relacionamentos, porque esses são sintomas, sinais de maldição.
Simplesmente avaliando a Bíblia Sagrada, José Arci, nós vamos entender o porquê que a vida está tão complicada, porquê que as relações estão tão descontroladas. O Velho Testamento encerra com uma palavra profética, uma última revelação profética do Velho Testamento antes do período intertestamentário, que são quase 500 anos de silêncio com Deus, com um alerta inclusive, onde Deus fala através de Malaquias, do profeta Malaquias, e o Espírito que estava sobre Elias, Malaquias 4:6, reconciliará o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não haja maldição, ou para que eu não fira a terra com maldição. Se nós analisarmos esse texto sagrado, pastora Vanessa, e fizermos um paralelo, Paulinho, a tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje como sociedade, nós vamos descobrir que a nossa terra já está ferida com a maldição. Se fizermos uma rápida análise, quais são os sintomas de maldição numa família, por exemplo? Doenças crônicas recorrentes. Não estou dizendo que toda doença é uma maldição, mas existem doenças sem diagnósticos que sim, são sintomas que existe uma interferência, uma manifestação maldita. Esterilidade, dificuldade constante de gerar frutos, seja físicos, de vida ou financeiros, misérias, escassez financeira, ciclos de fracassos repetitivos, destruição familiar, relacionamentos quebrados, pais que não conversam com filhos, filhos que não conversam com pais, irmãos que não se suportam, agressões físicas dentro de casa, vidas presas em vícios, vidas presas em prisões emocionais, estagnação, sofrimento prolongado em todas as áreas da vida, derrotas, guerras pessoais, opressões espirituais constantes, visitações malignas, pesadelos, sonhos com perseguições de demônios, pessoas que ouvem vozes, pessoas que tiveram sintomas de imoralidade na família constante, abusos íntimos, lascívia, adultério. Tudo isso são sintomas do quê? De uma sociedade adoecida, de famílias que estão infelizmente aprisionadas a essas ações que são malignas por conta da desobediência. Eu sempre digo que a maldição não é gerada por demônios, eles aplicam a pena. A maldição é gerada pela nossa desobediência. E Malaquias finaliza o Velho Testamento, diz: se não houver reconciliação, se não houver relacionamento dentro de casa, vai ter dor. Ferida é dor, vai ter maldição. A pergunta é: será que não estamos hoje, infelizmente, vivendo debaixo desses sintomas e não estamos dando conta? E se entendemos que um ou outro desses que eu falei, ou até mais, já fazem parte, Paulo, da nossa jornada familiar, o que nós precisamos fazer para consertar? A parábola que nós lemos da dracma perdida, como eu falei, por mais que o foco dela, pastor Anderson, seja a salvação, ele está falando de um ambiente familiar onde uma mulher, ela perde uma moeda, e por conta da perda dessa moeda, ela vai mexer com a sua casa. E uma das coisas que essa mulher faz é acender a luz. Não tem como nós encontrarmos aquilo que está perdido em nossas vidas se nós estivermos no escuro, se nós estivermos em trevas. E hoje os demônios, as ações malignas querem exatamente nos aprisionar, Bárbara, neste lugar de trevas. Porque se estivermos presos, Wesley, neste lugar de trevas, não encontramos o que perdemos. Não encontramos os nossos relacionamentos, não encontramos o respeito, não encontramos aquilo que gera essa conexão. Quando lemos essa parábola, a Bíblia diz que aquela mulher, a primeira ação dela foi acender a lamparina. E hoje a palavra de Deus, quando o Senhor começou a ministrar, na verdade ontem de madrugada, início da madrugada, o esboço que eu comecei a escrever sobre esse texto, Deus diz: eu quero acender a luz na casa do meu povo. Eu quero iluminar a casa dos meus filhos. Ou seja, a luz mostram as nossas falhas. Quem está me entendendo, diga amém. Aquela mulher trouxe luz. E o propósito dessa mensagem de Deus hoje não é meu, Jéssica, mas é de Deus. É que nós venhamos receber a luz de Cristo
e começarmos a fazer uma análise do que nós precisamos alinhar, arrumar, para não sermos tragados, destruídos pela maldição que está assolando a terra. A Bíblia diz que aquela mulher, então, ela perdeu uma moeda. Antes, pastor Ronaldo, de conhecer um pouquinho de teologia, eu ficava imaginando que uma dracma, a pastora Bruna, ela tinha um valor muito alto. Porque essa mulher, ela coloca, Mônica, muita intensidade na sua procura. É verdade ou não é? Ela acende a luz, ela varre a casa. A Bíblia diz que ela procurou com muita intensidade. Eu tinha aquela confusão assim na mente que, a dracma era parecido com um talento, que nós já vimos que representa milhões de reais. Mas a dracma, na verdade, ela tem o mesmo valor, Leandro, de um denário. E ambos eram o pagamento do dia de um trabalhador comum. Se nós formos fazer uma análise neste valor da dracma, a dracma hoje ela valeria em média, se formos pegar o salário mínimo, que é o valor de um salário de um trabalhador, divididos pelos dias trabalhados, R$55. Eu acho que essa mulher colocou muita energia para perder R$55. Tudo bem que eu não gosto de perder nem 5. Eu não gosto de perder, mas eu não gosto de perder dinheiro, não gosto de perder para ninguém também. Eu sou competitivo. Quem que não gosta de perder nada aqui? Mas talvez era mais fácil aquela mulher trabalhar um dia a mais do que fazer todo aquele esforço. Talvez ela perdeu um dia de trabalho para procurar aquela moeda. Faz sentido isso? Se nós formos avaliar, a dracma, ela era muito utilizada pelos judeus, principalmente para pagar seus impostos no templo. Então, o imposto no templo deveriam ser 2 denários, 2 moedas ou 2 dracmas. Eram 2 dias de um trabalhador comum imposto no templo. O judeu, ele preferia não pagar com um denário, pagar com uma dracma. Por quê? A dracma, o denário era uma moeda grega, romana. A dracma, uma moeda grega. Mas a dracma, a prata, ela era mais pura. A prata da dracma era de mais ou menos 4 gramas. Se nós colocarmos hoje, Jennifer, o valor do grama do prata, claro que tinha muito mais valor do que hoje a prata, mas o valor de hoje em dólar, mais ou menos uns $7. Transformando em reais, vai chegar aí perto de 40, 44 reais. Ainda continua sendo pouco. Por que essa mulher, ela colocou tanta intensidade? Porque o problema não era, Amós, o valor financeiro, monetário, o preço, mas o que a dracma representava. Lá no passado, quando eu li essa parábola, eu pensava que essa mulher, ela guardava suas dracmas, suas 10 moedas de prata, dentro de um recipiente como esse daqui, e deixava num armário algo valioso, escondido, quem sabe debaixo de um móvel. Mas na verdade, ela não usava ou não escondia, não guardava em um ambiente, em uma caixa, em um cofrinho. Ela na verdade tinha um diadema. O que é um diadema? Aí começa a fazer sentido. Diadema era... Coloca para mim a imagem, por gentileza, Gabriel. Isso daqui é um diadema. Normalmente, famílias que tinham um pouco mais de posse, famílias nobres, as mulheres usavam um adorno sobre o seu véu, que era uma tiara, que era uma fita ou de tecido ou de couro, e elas penduravam pérolas ou joias e principalmente moedas de prata. Na cultura judaica, era muito comum quando uma jovem donzela era pedida em noivado ou em casamento, ela recebia ou ela preparava um diadema desse com 10 moedas de prata para representar que era compromissada. Então, para o casamento mesmo, ela colocava o adorno como esse diadema, com essas 10 moedas penduradas. E quando ela tinha algum evento social, era muito comum ela colocar o seu diadema, ela colocar o seu véu, para mostrar que era comprometida. Era mais ou menos o que nós temos na cultura de hoje, a aliança. Quando alguém via uma mulher com um diadema, com as 10 moedas de prata, falava, não olha porque é casada. Amém? Estamos aqui? Quando a gente fala da aliança hoje, tem gente que não respeita, mas naquele tempo respeitava-se. Então,
Quando aquela mulher, que a Bíblia não diz a idade, não diz quanto tempo ela era casada, ela vai pegar o seu diadema, talvez ela tinha um evento social, talvez ela tinha um encontro especial, ou simplesmente ela iria sair e queria revelar seu comprometimento nupcial, matrimonial. Ela levantando o diadema, ela fala: ih, tá banguela, tá faltando uma moeda. E não ter a moeda no diadema era símbolo. Pode colocar uma outra imagem para ficar um pouco mais... Aqui está um pouco escuro talvez. Era mais ou menos assim quando era, né, mais de princesas. Pode colocar de mais nobres ou assim. Tem um outro que tem um fundo, aqui também o fundo branco. Eram normalmente imagens ou joias assim. Quando ela vai levantar o seu diadema, ela vê que está faltando uma das suas moedas, está faltando uma daquilo que representava o valor. Então ela, constrangida, diz: não posso sair de casa. E por que não saía de casa sem esse diadema, ou com esse diadema faltando? Porque a ausência daquela moeda era símbolo de vergonha, de humilhação e de desonra para ela e para com o seu marido. Então quando aquela mulher começa a procurar os seus R$55, Sebastião, não tinha a ver com o valor monetário, tinha a ver com o valor do relacionamento matrimonial, tinha a ver com o relacionamento da família, tinha a ver com ela não passar por uma humilhação dentro do seu círculo de amizades, tinha a ver com que ela não viesse desonrar a sua casa. Ela vai colocar muita atenção, diligência para recuperar aquilo que poderia lhe trazer desonra. Pode voltar a imagem, obrigado, Gabriel. O que isso me traz como lições importantes para a nossa vida? Talvez alguns de nós já perdemos valores, e por conta da perda desses valores já estamos vivendo humilhações, já estamos envergonhando nossa casa, já estamos desonrando nossos relacionamentos familiares, matrimoniais, e não estamos dando conta. E hoje Deus nos traz essa mensagem, essa palavra, Luciano, para que nós venhamos acender uma luz. A palavra do Senhor vem acender uma luz dentro da nossa casa, para que nós possamos prestar atenção. E se existem perdas que estão nos levando a esse lugar de desonra, esse lugar de vergonha, esse lugar de humilhação, está na hora de nós nos posicionarmos. A Bíblia diz assim, Rafael: luz para os meus pés é a tua... Meu Deus, que desânimo. Luz para os meus pés é a tua... E se a palavra é luz para os pés, ela também não será luz para o corpo todo, sim ou não? Sim. Se a palavra é luz para os pés, também não será luz para uma casa, sim ou não? Sim. Se a palavra é luz para os pés, também não será luz para a nossa família, sim ou não? Sim. Então hoje eu quero que você preste atenção, e se você não gosta de anotar, hoje eu gostaria de desafiá-lo a anotar o que eu vou falar, para que você venha fazer uma análise, uma avaliação minuciosa, se alguns valores não estão comprometidos. E talvez por conta da ausência desses valores, algumas famílias aqui estão desfrutando de maldições. Pastor, não combina a palavra desfrutar com maldição, porque desfrutar é uma palavra positiva, maldição é uma palavra negativa. Mas tem gente que, por conta da sua insensatez, é exatamente isso que ele está vivendo, frutos de maldição, e não está dando conta. Bom, eu separei aqui 7 avaliações, 7 análises que nós precisamos fazer. Assim como aquela mulher perdeu a sua moeda, talvez hoje, Ed, nós encontramos famílias que estão perdendo um dos elementos mais importantes para gerar conexão e relacionamento familiar eficiente e protetivo, chamado a perda do tempo de qualidade. E sabe qual é o problema, Luana? Nós estamos perdendo e não estamos dando conta disso. Por conta das redes sociais, da Smart TV, do smartphone, do tablet, dos networks virtuais, por conta das nossas telas, hoje, infelizmente, muitas famílias já se desconectaram, Josielson, e não se dão conta do quanto estão vivendo maldições. Tem casais hoje que o casamento está deteriorado, sem nenhum tipo de sustentação, sem nenhum tipo de pilar de sustentação. Por quê? Porque eles não têm mais conexão.
E a falta de conexão é a falta do tempo de qualidade. São famílias que estão dentro da mesma casa, mas não estão vivendo a mesma conexão relacional. Cada um fechado no seu quarto, cada um conectado na sua tela, cada um fazendo aquilo que quer. Hoje você descobre que você tem pouco relacionamento familiar quando você não sabe da história da sua família, quando seus filhos não conhecem a sua história, quando seus filhos não sabem do que você já fez, do que você já viveu, por onde você passou. Tem gente que fala assim: ah, pastor, mas se ele souber vai dar ruim. Até para não dar ruim é importante você mostrar o caminho das pedras com sabedoria, né? A falta de tempo. Hoje nós não passamos mais tempo juntos, nós passamos tempo próximos. E são duas coisas totalmente distintas. Estar próximo não significa que você está junto. Acabaram-se as refeições à mesa. Quer ver um outro exemplo quando se fala de tempo de qualidade? Cozinhar juntos. Então no passado, como que fazia? Enquanto um estava lavando o arroz, o outro já estava descascando a cebola, picando o alho, o outro já estava acendendo o forno. Já estávamos todos ali conversando e trabalhando, sim ou não? Algumas mulheres falam: não, pastor, lá em casa assim, eu lavo o arroz, eu descasco o alho, a cebola, eu acendo o forno, porque com uma mão ela descasca a cebola, com a outra ela descasca o alho, com a boca ela está fritando o arroz já, e o pé ela está acendendo o forno, e ela ainda está respondendo o marido que está gritando: onde está a minha meia? E ela diz assim: no canto esquerdo da terceira gaveta. E com carinho ela diz: e se não achar, eu esfrego na sua cara. Mas essas mulheres não são da nova aliança. Amém, mulheres? Amém, mulheres? Deveria ser a família. Mas hoje o que nós fazemos? Hoje nós pedimos iFood, delivery. No passado, quando terminávamos de comer, deveria ser assim, não sei como é que é lá na sua casa, mas lá em casa nós somos bem alinhados. Cada um tira o seu prato. Eu tenho 3 filhos, então eu não preciso de máquina de lavar louça. Com 3 filhos, para que comprar máquina de lavar louça? É verdade ou não é? Você não precisa disso, põe os caras para trabalhar. Então um já vai lavar louça, o outro já vai colocar as comidas que sobraram no Tupperware, vai limpar a mesa, o outro já vai limpar o fogão. E ali ficamos conversando. É óbvio que infelizmente alguns deles querem dar uma burlada no processo, e ele põe um celular do lado da louça, e eu fico orando: olha, meu amigo, esse negócio vai dar ruim, vai cair na água. Eu fico olhando, eu fico falando: vai cair na água, vai perder o celular, tira daí. Mas é um tempo de nós ficarmos em comunhão. Hoje o delivery tirou isso. Ninguém cozinha juntos mais. Quando termina de comer, cada um já comeu dentro do seu quarto, já está naquela embalagem para se jogar fora. Não se tem mais conversa à mesa. Quando você lê a Bíblia falando sobre mesa, ela está falando sobre comunhão, está falando sobre unidade, está falando sobre relacionamento, está falando sobre intimidade. Quantos ensinos Jesus trouxe aos seus discípulos na mesa? Ele finaliza a jornada com seus discípulos à mesa, ministrando inclusive a ceia do Senhor. Nós estamos sendo roubados e nós precisamos recuperar. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, como que eu resolvo isso? Nós precisamos estabelecer pelo menos 30 minutos por dia sem tela em família. Amém? Amém. Pelo menos uma refeição juntos em casa. Não adianta nós reclamarmos dos adolescentes que estão se perdendo na falta de comunicação, reclamarmos do adolescente que está se perdendo nas influências digitais erradas, reclamarmos dos adolescentes que estão se envolvendo com más amizades, se nós não estivermos presentes na vida deles, se nós não soubermos quem são os amigos deles. Nós conhecemos os amigos dos nossos filhos? Nós paramos para analisar com quem que eles estão conversando nas redes sociais? Quais são os grupos que eles estão? Amados, preste atenção. As redes de TV como Bandeirantes estão hoje alertando os pais sobre redes digitais, de conversa digital como Discord, tão violentas e agressivas.
Eu vi uma delegada da polícia, se eu não me engano, federal, ela falando de, hoje são agentes deles, que ficam nas redes monitorando conversas. E eles entram como se fossem adolescentes. E então eles começam a ver em uma daqueles que eles chamam de panelas, um adolescente que tinha posse de algumas fotos íntimas de uma outra adolescente, e ele dizia para ela: se você não quer que eu revele as suas fotos, agora você vai para o seu quarto. E ela foi. Ele falou: agora coloque uma corda naquele lugar do seu quarto que ele tinha a imagem. E ele falou: agora coloque essa corda no pescoço, e se você não se enforcar, eu vou revelar suas fotos para os seus pais. Aqueles agentes, quando começam a ver essa conversa, conseguem entrar em contato com os pais e ligam para aquela mãe dizendo assim: agora corre para o quarto da sua filha. Quando aquela mãe entrou, a delegada disse que ela já estava encaixando a corda no pescoço. Agora, por que os pais não estão vendo isso? É pesado o que eu estou dizendo, sim ou não? Mas é verdade. A perda do tempo de qualidade faz com que nós venhamos perder os nossos filhos. Perdemos o diálogo profundo, perdemos o falar de sentimentos, perdemos as expectativas, e sem conversa verdadeira formam-se mal entendidos, frieza, solidão e corrupção. Segunda perda que infelizmente nós estamos tendo, e precisamos nos atentar a isso, é a perda da capacidade de perdão. Nós perdemos a capacidade de perdoar. Nós perdemos a capacidade de reconhecer os nossos erros. É muito comum nós encontrarmos casais que conseguem ficar 7 dias, 10 dias sem um conversar com o outro. Pessoas que estão carregando mágoas há anos dentro do relacionamento familiar e não conseguem perdoar. As pessoas têm dificuldade, Felipe, de perdoar, de pedir perdão, de arrepender. Algumas pessoas não conseguem mais dizer eu me arrependo. Tem gente que já falou olhando para o chão. Tem gente que não consegue ouvir um eu te perdoo ou me perdoa. Nós perdemos isso. Está na hora de nós recuperarmos. Deus fala através de Malaquias: o Espírito de Deus que estava sobre Elias virá sobre esta nova geração e reconciliará. E se não houver reconciliação, não vai ter bênção, vai ser maldição. Não vai ter cura, vai ser dor. Quem está aqui diga amém. Nós precisamos exercer o perdão todos os dias. Nós precisamos aprender a pedir perdão todos os dias. Nós precisamos viver o quebrantamento, o arrependimento todos os dias. Até porque todos nós aqui erramos constantemente. As pessoas que nós mais ferimos são os nossos familiares. As pessoas que mais nos ferem são os nossos familiares. Onde nós mais vamos encontrar dor e alívio é dentro do casamento, é dentro do relacionamento com o pai e com a mãe. No entanto que os discípulos chegam para Jesus e perguntam: mestre, quantas vezes se deve perdoar uma pessoa que falha contigo? E aí um deles, provavelmente Gisele, querendo se mostrar crente, homem de Deus, ele diz: eu já sei, 7 vezes está bom, né, mestre? Jesus diz para eles: comece com 70 vezes 7. Sabe qual foi a resposta, Erickson? Dura coisa o Senhor nos pede. Nós estamos falando para os caras, Andréia, que andavam com Jesus o tempo todo. Os apóstolos. Se era difícil para eles liberarem perdão, você acha que é fácil para nós? Agora, não existe família, Bruno, estruturada. Não existe casamento estruturado, relacionamento de pais e filhos e pais alicerçados, se não houver perdão. E onde não há perdão, há amargura. E onde há amargura, ali existe infiltração maligna. Nós precisamos parar de dar desculpas, parar de argumentar e reconhecer os nossos erros. Um sinal de alerta está naquilo que eu chamo, Lorival, da contabilidade da dor. O que é a contabilidade da dor, Luiz? A contabilidade da dor fala daqueles momentos em que nós estamos conversando no dia a dia, Felipe. E uma conversa do relacionamento matrimonial, uma conversa em família, e de repente as conversas começam a ser geradas em cobranças. O casal está conversando e de repente ela fala assim: você me dá a faca? Ou ele fala assim: você me dá a faca? E quando pega a faca, ela lembra:
eu lembro aquele dia que você me apontou essa faca. Falei, não, mas era só para passar a manteiga do pão. O negócio já começa a ficar esquisito. São situações assim, corriqueiros. Passa uma cena na televisão, alguém que está andando por um caminho de adultério, e aí ela já olha e fala assim: você já fez isso, né? Do nada, é só um programa, é só um filme. O que é isso, gente? São dores que não foram tratadas. E aí nós começamos a colocar esses números de dores em qualquer mesa. Qualquer mesa. Pastor, como é que eu arrumo isso? Não dorme sem pedir perdão, sem liberar perdão. Não dorme brigado. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. A Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Nós precisamos sair deste lugar. É quando nós aprendemos, né, a tríade do reparo. O que é a tríade do reparo? É o eu reconheço o que eu fiz, eu assumo o que eu fiz, e eu proponho um conserto, perdão. Essa é a tríade do reparo. Eu reconheço, eu assumo, eu arrumo. Quando nós alinhamos isso, as coisas ficam muito mais leves dentro dos relacionamentos. Terceira perda que nós estamos tendo: perda de limites, perda de disciplina. Nós perdemos, numa forma geral, os limites dentro de casa. Nós perdemos a disciplina, nós perdemos as rotinas familiares. Muitas pessoas perderam o controle na forma que se fala. É como nós estávamos brincando aqui: onde está a meia? Está no canto direito. Se eu subir aí, esfrego na tua cara. Algumas famílias já não sabem mais conversar direito. De novo! Não aguento mais! Meu Deus, pastor, tá falando alto. É mais ou menos assim que eu falo em casa. Não, brincadeira, brincadeira. Mas tem muita gente que vive assim. E eu já vivi assim também. São pessoas que perderam o limite, perderam o respeito. Chegue num parquinho de crianças, 7, 8, 9 anos, e veja como as crianças se relacionam. Tem criança que fala assim: cala a boca. Tem outro que já fala um palavrão. Tem outro que já parte para cima. Sabe o que é isso? Eles estão exteriorizando o que eles têm dentro de casa. A falta de limites está comprometendo nossa casa. Quem está me entendendo, diga amém. Nós precisamos voltar a colocar os limites. Nós precisamos colocar de volta o nosso respeito em prática. Se o filho vê o pai xingando, ele vai xingar. Mas se ele vê o pai agradecendo, ele vai agradecer. Você quer ver uma dificuldade que nós encontramos? Aqui no ambiente de igreja: crianças não sabem abraçar. Sabia disso? Não estou dizendo todas, mas tem criança que você vai dar um abraço, Léo, ele abraça tudo esquisito. Ou você vai abraçar e ele fica assim, ó. Por que uma criança não sabe abraçar? Porque não é abraçada. Por que uma criança não consegue ser afetuosa? Porque não tem afeto dentro de casa. Por que uma criança não sabe se comunicar? Porque não é comunicado dentro de casa. Preste atenção nisso. Se nós falamos com o nosso: vamos seu burro, ele vai dizer vamos seu burro para alguém. Mas é um animal, ele vai chamar alguém de animal. Mas é um incompetente, ele vai encontrar alguém para ele poder exteriorizar. Porque aquilo que ele tem, ele vai dar. Se nós não vimos, se no passado não vimos nosso pai sendo carinhoso com a nossa mãe, não vamos ser no casamento. Agora nós vamos repetir isso para as próximas gerações, sim ou não? Não. Pastor, como que nós resolvemos isso? Quando nós estabelecemos novos limites. Quando nós trazemos ordem para a nossa casa. Quando nós colocamos diretrizes. Sua casa tem regras? Tem regra para dormir? Tem regra para comer? Olha aqui, deixa eu falar outra coisa rápida. Hoje os nossos filhos estão perdendo o vínculo com a responsabilidade. Por quê? Ele acorda pela manhã e diz assim: acho que vai chover, não vou para a aula. O que o pai fala? Não vai. Na minha época, primeiro que eu nunca falei para o meu pai que eu não ia para a aula. Isso era motivo de assassinato dentro de casa. Tem alguém que era assim? Ele falava assim: pai, está chovendo canivete lá fora. Ele olhava e falava assim: não, mas não vai matar não, pode ir.
Hoje qualquer coisa a gente deixa o filho em casa, no geral assim. Sim ou não? Ah, tadinho. Hein, se nós não estabelecermos regras de responsabilidade, o William já falou, lá em casa não. Se nós não estabelecermos regras de responsabilidade quando eles estão estudando, quando eles estiverem trabalhando e não tem ninguém para acordar eles para ir trabalhar, como é que você acha que eles vão fazer? É uma forma da gente pensar. Não é só sobre protegermos, é sobre ensinarmos. Amém, queridos? Quarta, eu tenho que correr. Quarta perda que nós estamos tendo: o nosso relacionamento com Deus em família. Essa é uma perda assustadora. Nós somos mais de 1.400 membros. Dá uma glória a Deus por isso. Você se assustaria com o número de famílias que eu sei que não tem nenhum tipo de relacionamento, de devocional, de comunhão em família com Deus. Culto doméstico, leitura bíblica, oração juntos. É assustador nas nossas escolas de casais. Está aqui Davi, nosso líder do Ministério de Casais, pastor Anos, pastor Odoso, nossos pastores que ministram a escola de casais, as turmas. A quantidade, Felipe, de casais que não oram juntos, uma vez por dia pelo menos. Não tem oração. Se nós não oramos com o cônjuge, nós não vamos orar com os filhos. Se nós não adoramos em casa, onde nós vamos adorar? A perda dessa comunhão com Deus é assustadora. Eu vou mais rápido. Quinta perda, a perda do respeito conjugal. A perda da conversa amigável no relacionamento matrimonial. Alguns casais já não sabem mais conversar. Já não existe mais afetuosidade dentro da conversa, da comunhão no casamento. Acabou. Sexta, estou indo rápido, a perda do afeto, a perda do abraço, a perda do amor, a perda da afetividade. Sétimo, a perda dos sonhos, a perda dos projetos familiares. Você chega hoje para uma família e fala assim: qual é o sonho da família? Um fala comprar o outro carro, comprar uma casa, o outro fala fazer uma viagem internacional. Não existe mais unidade de sonhos. Hoje as famílias não têm mais sonhos em comum, não têm mais projetos em comum, não têm mais metas. Nós perdemos isso. Porém hoje a palavra de Deus, ela nos traz luz. Não é uma lamparina que está sendo aberta a Alessir, mas é um farol daqueles que dão direção a embarcações, para que nós possamos encontrar as nossas perdas. Porque quando nós acendemos a luz, nós começamos a ver também as sujeiras, os obstáculos, as desordens, as bagunças. E se não forem colocadas no lugar, o que nós perdemos não vai ser encontrado. Aquela mulher, quando acende a luz, ela vê que a casa está suja, então ela limpa a casa. A limpeza tem a ver com nós eliminarmos os comportamentos carnais e nocivos que nos levam ao erro. Aquela mulher varrer a casa fala de nós tirarmos da nossa caminhada, Rafael, as amizades ruins que ainda nos influenciam ao pecado. Quando aquela mulher limpa a casa, isso fala de fazermos uma limpeza, Davi, aqui no interior. Mágoas que não foram resolvidas, feridas que ainda estão escondidas, precisam ser tratadas. Maior erro que qualquer pessoa pode cometer é dizer assim: não vamos falar isso que já está resolvido. Mas se dói, se chora quando se fala, porque não está resolvido. Limpar a casa fala-se de trazermos um passado apodrecido e contaminado para ser esterilizado e alinhado.